Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Dupla Fla-Flu estuda fechar o Maracanã por 15 dias para realizar reparos no gramado. Flamengo contrata a joia chilena comparada a astro do Barcelona, 117 milhões, a nação está pulando de alegria. Zagueiro da Europa no Flamengo pode ter reviravolta de última hora. Melou, jornalista revela a proposta negada no Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O gramado do Maracanã apresenta péssimas condições e é criticado por boa parte da imprensa. Torcedores e até os próprios clubes que lá jogam lamentam demais a situação do gramado. Os jogadores do Flamengo e Fluminense já botaram a boca no trombone para dizer o quanto tem sido ruim jogar ali naquele local. No início de 2024, o mundo rubro-negro pôde constatar em loco o estado ruim do campo, percebendo aí que a região mais afetada é a do gol do setor norte. Uma faixa de areia fica exposta na localidade e chovendo fica ainda mais evidente. A empresa que cuida do campo do Maracanã é a Greenlift, e o UOL buscou informações sobre o futuro do campo. A empresa faz promessa aos clubes e torcedores visando a melhora do campo. Será trocado 2 vezes esse ano o gramado. Primeiro, a ideia é melhorar o que está horrível, trocando ali o gramado atual, depois entendendo que entre julho e agosto é onde o gramado mais sente por conta do excesso de jogos da temporada. A empresa vai fazer apenas aí a segunda troca do campo, mas só em setembro. A Greenlift, entretanto, entende que a única área afetada é a do Gol Norte. A empresa classifica as demais regiões aí do campo como boas, apontando apenas para o desgaste ter sido feito pelos palcos montados para os shows no final de 2023, como foi o do Paul McCartney e da Ivete Sangalo, por exemplo. Para dar conta das trocas, a Greenlift mantém 2 campos reservas em fazendas. Eles estão em desenvolvimento. A boa notícia é que a empresa está prometendo fazer aí as mudanças em tempo recorde, de 4 a 5 dias. Ou seja, mudanças no calendário provavelmente não seriam necessárias. O grande problema disso tudo é que a empresa entende que o campo está bom, inclusive melhorando a cada partida. Para ela, o gramado está em boas condições, tirando o trecho onde ficaram os palcos dos shows. Mas não é o que dizem os jogadores. A visão da empresa preocupa porque a ideia é trocar apenas em julho e depois em setembro, assim como o esquema feito na Copa do Mundo de 2022 no Catar. A empresa Greenlift informa que a grama reage bem ao verão e, por conta disso, não é necessário trocar por enquanto, e sim apenas no inverno, quando a situação se inverte. As reclamações constantes preocupam demais os diretores de Flamengo e Fluminense, com agenda com jogos importantes como Libertadores, Recopa e Brasileirão. Os dirigentes temem lesões de seus jogadores e cogitam fechar o estádio por pelo menos mais 15 dias para reparos básicos no gramado, antes mesmo de julho. Atualmente, o Flamengo é o líder da Taça Guanabara com 18 pontos, mesma pontuação do Fluminense, mas com o melhor número de saldo de gols, 13 contra 9. O título dessa fase do Campeonato Carioca pode ser conquistado agora, no dia 25 de fevereiro, já que a competição está na sua reta final e restam apenas 3 rodadas para o seu final. Para o Flamengo ser campeão de forma antecipada no dia 25, na 10ª rodada, vai precisar torcer para que o Fluminense empate com o Madureira nesse sábado no Maracanã. Além disso, o Flamengo iria precisar vencer o Boa Vista na terça-feira, dia 20, às 21h30, também aqui no Maracanã. Nesse cenário, o Mengão atingiria 21 pontos contra 19 do Fluminense. No dia 25 de fevereiro, o Flamengo e o Fluminense se enfrentam às 16 horas pela 10ª rodada.
Por isso, uma simples vitória do Mengão faria o clube chegar a 24 pontos e deixar o rival com 19, não podendo mais ser alcançado. Vale destacar que para conquistar o título de forma matemática, também precisaria de um empate do Nova Iguaçu nos próximos 2 jogos. O time da Baixada está em terceiro lugar com 15 pontos. O Flamengo é o maior campeão da história da Taça Guanabara. Vamos dar uma conferida aí no ranking, coloca aí, produção. Primeiro lugar, Flamengo, 23 títulos. Segundo, Vasco, 13. Terceiro, Fluminense, 12. Quarto, Botafogo, 8. O América vem com 1 título, americano com 1 título e o Volta Redonda com 1 título. Sendo campeão da Taça Guanabara novamente, o Flamengo chegaria ao 24º título e garantiria a vaga na semifinal do Carioca contra o 4º colocado no geral. Se o Flamengo pouco contratou até o momento para o elenco profissional, na base a coisa é diferente. Porque depois de fechar com uma promessa do futebol peruano, agora tem acerto com João Orellana, de 18 anos, do Chile. No país aí dele, ele é considerado como o novo Frenkie de Jong, holandês do Barcelona, que fez história. De acordo com o portal Flabase, o João está no Rio de Janeiro e realizou exames médicos nesta sexta-feira. O Orellana chega por empréstimo de 1 ano, cedido pela Universidade Católica do Chile, com opção de compra. No Chile, a saída dele foi lamentada nas páginas do antigo Twitter, o X, que acompanham o futebol de base no país. Aspas, definitivamente, a Universidade Católica fez muito mal. João Orellana era uma das figuras principais da equipe e não o levaram para o time principal. Ele é um jogador camisa 10, tem características do Frenkie de Jong, meio-campista central com muito futuro, escreveu o jornalista chileno Gonzalo Benjamin. Seja muito bem-vindo, meu garoto, a casa é sua. Segundo informações do jornalista Vene Casagrande, o Lille da França está travando a venda do Thiago Maia para o Internacional de Porto Alegre. A proposta do Colorado é de 4 milhões de euros, 21,4 milhões de reais, fixos por 50% dos direitos econômicos do jogador. Fly e Lille possuem cada um 50% do Thiago. A venda está travada porque o Flamengo procurou o clube francês sugerindo a seguinte transação. Dá só uma olhada. Cada um venderia 25% da sua fatia. O Flamengo receberia 3 milhões de euros e o Lille apenas 1 milhão de euros. A equipe francesa, como era de se esperar, não topou essa transação. Que negócio estranho esse, ó. Até o momento, os franceses não aceitaram o modelo sugerido pelo Flamengo. A negociação está travada por conta de toda essa situação e, por conta disso, ainda não se sabe se o negócio vai sair ou não. A última proposta foi de 4 milhões de euros por 50% dos direitos, mas o Flamengo não ficaria com esse valor integralmente. Como atualmente o rubro-negro detém 50% e o Lille 50%, o montante seria dividido igualmente entre Flamengo e Lille, que é o mais justo. Além do valor ainda não ter agradado o Flamengo, o Lille da França exige a sua parte à vista. Até o momento, sem acordo entre as partes, mas negociação ainda em andamento, ou seja, o Inter quer comprar os 50% dos direitos econômicos do Thiago Maia e o restante ficaria dividido entre Flamengo e Lille, 25% para cada um. Agora falando do outro que foi vendido, o Mateuzinho, né? O Flamengo era dono de 50% e o Londrina 50%. O Corinthians pagou 21 milhões por 60% do jogador. O Flamengo vai receber 14 milhões de reais e o Londrina vai receber 7 milhões de reais. O Corinthians vai ser o dono do jogador por 60% dos seus direitos econômicos. O Flamengo vai manter 32% do jogador e o Londrina, que é o clube formador, vai manter 8%. O Flamengo aceitou as garantias financeiras do Corinthians porque envolve um fiador que é um dos patrocinadores do time paulista, a empresa Brax. Ou seja, se o Corinthians não pagar, o fiador vai pagar. Pelo menos espera-se isso. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral. Vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, rapidinho, simples assim, você me ajudou demais, muito obrigado.
O Léo Ortiz é o principal alvo do Flamengo no mercado no momento. O Tite gosta muito dele e gostaria de contar com ele na zaga do Flamengo. Outro nome que foi especulado para o setor é o português Domingos Duarte. Em um primeiro momento, o Flamengo havia dado um passo atrás em relação a contratar o defensor português, que está no Getafe da Espanha. Ele chegou até a defender a seleção portuguesa e chegaria com um prestígio muito bom na equipe do Flamengo. Porém, uma atualização trazida pelo site O Dia dá conta de uma possível reviravolta na situação do jogador. Ele poderia se tornar reforço do Flamengo caso o time não chegue a um acordo com o Léo Ortiz. De acordo com o site, o Flamengo tem tudo acertado para fechar com o zagueiro português. As partes teriam chegado a um consenso, porém, ele é o plano B, que tem aí o Léo Ortiz como seu foco principal. Mas como o Red Bull Bragantino vem adotando uma postura forte e fazendo o jogo duro, pode não haver acordo entre as partes, uma vez que as negociações vêm se arrastando há muito tempo. O caso já virou uma novela e a janela de transferências vai se encerrar agora no dia 7 de março. Segundo a publicação do site O Dia, o Marcos Braz já tem tudo encaminhado com o Domingos Duarte e, se não fechar com o capitão do Bragantino, deve se adiantar para avançar com o português. O acordo seria de 3 milhões de euros, 16 milhões de reais na cotação atual, ao Getafe da Espanha. O Duarte, de 28 anos, é titular da equipe espanhola e, na atual temporada, ele já disputou 14 partidas entre jogos de La Liga e da Copa do Rei. Ele marcou um gol nessa temporada no futebol europeu. Segundo informações do portal Fanáticos, o Flamengo tem à disposição em seu caixa 117 milhões de reais para deixar a nação bastante feliz. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a contratação desse zagueiro Domingos Duarte? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aqueles abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Vanderlei Moreno, Vande de Pato Branco, no Pará. Alô, meu amigo Hélio Quirino Pereira, de Brasília. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Ulisses dos Santos Neto, gente fina, tá sempre aqui comigo. Alô, sua esposa Valdeilza. Alô, seus netos Enzo e Guilherme. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Vanderlei José de Lemos, de Anápolis, Goiás. Alô, meu amigo Nervil César Moreira de Lavras, em Minas Gerais. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Williams Timóteo, de Governador Valadares, Minas Gerais. Alô, meu amigo Antônio Lopes, de Viçosa, Minas Gerais. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Titico Flazico, de Engazeiras, no Ceará. Alô, meu amigo José Benedito, de Bacabal, no Maranhão. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Elidir Brandão, gente boa de Barra do Piraí, aqui no Rio de Janeiro. Alô, meu amigo Evandro Maestre, de Itajaí, Santa Catarina. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Regis Pereira. Alô, sua esposa Luzete. Alô, seus filhos Gabriel, Luiz Fernandes e Débora. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Carlos Antônio Gomes, de Natal, a Cidade do Sol. Aquele abração para você, meu querido. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, por favor, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!